Olá, boa tarde a todos. Eu sei que já estão bastante em linha desde há muito tempo e gostava, antes de mais, agradecer o facto de terem esperado, mas tinha mesmo que aguentar até às 18h30 para darmos início ao nosso primeiro debate online. Gostava de, em primeiro lugar, agradecer o facto de estarem aqui. Sei que certamente não será difícil adivinhar que estão por vossas casas, naquilo que é um acolhimento para o bem comum, e nesse sentido, julgo que até é uma maneira bem interessante de podermos partilhar ideias, estarmos mais juntos, ainda que virtualmente estejamos juntos, estamos distantes, obviamente, não há aquela questão de contágio, e isso é a grande vantagem. E o tema que me traz aqui hoje, de certa forma, enquadra-se num conjunto de debates online sobre a pandemia Covid-19 e a medicina dentária. Decidi lançar 4 temas. Estes 4 temas vão de encontro a preocupações presentes, mas que são certamente preocupações de incertezas relativamente a um futuro próximo, e são essas incertezas que nós vamos tentar debater, falar um pouco sobre isso. Hoje, e antes de apresentar os panelistas e os nossos oradores deste tema, eu gostava, antes de mais, de aproveitar a ocasião para vos dizer que o formato de debate online, a ideia é participarem todos. Para mim, que sou novo nesta tecnologia, mas estou disponível a receber todos os vossos inputs através do bate-papo, que está, julgo que têm acesso a ele, através também daquilo que são as questões que podem fazer e eu tentarei responder, e também através de um acesso de mão, participando com a mão, onde podem tentar aceder para que eu vos possa dar um microfone e exporem as perguntas. Gostava, antes de mais, de agradecer aos oradores que estão aqui connosco. O José Frias Bolhosa está também no painel, não como orador, mas também como um anfitrião, para ajudar a moderar e a lançar, sendo ele um médico-dentista reconhecido da área da saúde pública oral. É talvez o médico-dentista da saúde pública oral que mais apela sobre saúde oral comunitária e sobre este tema. Julgo que é também um bom anfitrião para podermos dinamizar aquilo que é um debate que se pretende que seja um debate esclarecedor, um debate de interrogações e acima de tudo, que nos suscitem dúvidas para a muita informação que temos e para a contra-informação que vamos ter. Nesse sentido, eu convidei 2 pessoas que estão presentes, estão online, julgo que estão visíveis para todos. Eu começo por apresentar o Dr. Bernardo Gomes, que está aqui a título individual. O convite da minha parte surgiu repentinamente com ele. Eu já ouvia falar do Bernardo Gomes há muito tempo, como médico de saúde pública. Não nos conhecíamos e desde já agradeço o facto de estar disponível para estar aqui connosco. Certamente, como médico de saúde pública, está com uma azáfama constante neste período difícil de pandemia e sem dúvida que os médicos de saúde pública são agora aqui o farol orientador para todos nós, população, portugueses e obviamente profissionais de saúde. O convite ao Bernardo prende-se muito porque, sendo ele médico especialista em saúde pública, trabalha na RS Norte, no acesso entre Douro e Voga, tem um interesse especial nas áreas das doenças infecciosas, One Health e ainda saúde mental, tem uma relação grande com o ISPUP, o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, foi já vogal da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública e eu julgo que o tema de hoje se adequa muito e estamos certamente com muito interesse para ouvir falar o Bernardo e podermos esclarecer. Faço já aqui também uma noção, como médico dentista, que precisamos orientações muito da área da saúde pública e nesse sentido sabemos nós que a área da medicina dentária é uma área um bocadinho distante relativamente à intervenção de saúde pública, nomeadamente à saúde pública oral, e sem dúvida que eu vejo esta ligação cada vez mais premente. Depois gostava de apresentar também a Inês Filipe, médica dentista desde 2001, é médica dentista já há 12 anos na Unidade de Saúde Pública da Amadora e não tendo neste momento uma atividade privada da medicina dentária, trabalha nesta Unidade de Saúde Pública
e é responsável por o programa Saúde Oral para Todos na Unidade Amadora. Eu julgo que nos estão a ouvir bem, eu gostava de começar a lançar o tema desde já, fazendo apenas uma introdução breve. Julgo que este é um momento difícil onde estas ameaças, especificamente a toda a população, de uma forma igual e transversal, universal, por isso é que é uma pandemia, mas obviamente que o tema que nos traz hoje tem muito a ver com o funcionamento das clínicas dentárias, o agora e o depois. E nesse sentido eu gostava de iniciar aqui o nosso debate um bocadinho a pensarmos sobre e uma reflexão sobre aquilo que é recente e que desde o dia 15 de março foi decretado, através do despacho que eu quase decorei o nome, por incrível que pareça, e que determina e decreta a suspensão da atividade de medicina dentária, estomatologia também, só em caso, autorizada só em caso comprovadamente de urgências ou situações inadiáveis. Sabemos também que no dia 30 de março este mesmo decreto foi prorrogado e está em vigor, pelo menos até ao dia do final do estado de emergência decretado pelo Presidente da República. Isto, de certa forma, para uma discussão primária que eu pedia aqui ao Dr. Bernardo Gomes para fazermos uma primeira discussão, primeiro de tudo gostávamos de entender se as razões que se impuseram a este decreto são ou não viáveis, estão ou não pertinentes e de certa forma sabemos nós que os riscos de exposição e contágio dos profissionais de saúde oral e também daquilo que é a possibilidade de contágio pelos aerossóis no ambiente da clínica dentária são muito elevados. Há estudos recentes que dizem, nomeadamente no New York Times, que nós somos das especialidades mais expostas e essa é uma preocupação premente perante esta ameaça. Bernardo, não sei se querias iniciar e se poderias iniciar, gostava que desses... Verificar se toda a gente me ouvia. Estão a ouvir bem? Estão a ouvir? Eu julgo que sim. Temos neste momento muito bem. Quase 300 participantes e eu julgo que todos estão a ouvir, pelo menos têm essa informação. Bem, primeiro, obrigado pelo convite. E sim, após 31 dias de trabalho, ainda estou aqui também para falar. Há pessoas que não estão a ouvir. Vamos ouvir mal. Eu estou a ver aqui, o som está com bastantes cortes. Bernardo pedia... Deixa-me tentar aproximar. Pronto, ok. E agora? Julgo que sim, podes avançar. Pronto, muito bem. O que é que se passa neste momento? Como vocês sabem, nós estamos a passar por eu não sei se tu tens possibilidade de ter alguns fones que eventualmente pudessem... Eu vou arranjar uma alternativa. Então, deixa-me trocar. Outra pessoa fala agora e eu já... Muito bem. Inês, gostava se às vezes tivesse a oportunidade ou o Frias de poderem dar um enquadramento relativamente à pertinência do... Desculpa, estou a ouvir agora só. Desculpa, estava a pôr os fones. Gostava que desses tu, pelo menos, um enquadramento sobre a pertinência ou não dos riscos que nós, médicos dentistas, estamos expostos, essencialmente também sobre os riscos que nós, como classe profissional, podemos ter do ponto de vista de saúde pública e em contágio com aquilo que são os nossos pacientes e a nossa população-alvo, e, de certa forma, esta medida que serve para mitigar e proteger, obviamente, gostava de ter aqui um bocadinho também da tua orientação e da tua noção. Olha, eu posso-te falar aqui um bocadinho mais de uma linha aqui no serviço público, porque é o que eu estou a fazer já há uma série de anos e, portanto, a privada já não faço há muito tempo.
Dentro do serviço público, a maior parte dos doentes que nós atendemos são todos considerados doentes de risco. Portanto, mais de 65 e com comorbilidades. Portanto, como calculas, até mesmo antes de sair todo este decreto, nós começámos logo a tentar reduzir um bocado a atividade, e estou a falar aqui na LVT, nós começámos a tentar reduzir a atividade exatamente para não fazermos com que essas pessoas fossem diretamente ao centro de saúde e estarmos a pô-las em risco. Neste momento, o que te posso dizer é que nós estamos todos parados, temos alguns colegas a fazerem urgências, mas as urgências são medicação, não são mais do que isso, até porque não temos EPIs para fazer mais nada. As EPIs todas que a ARS está a conseguir comprar são para covidários e ADCs, portanto não são de todo para serem usados nas nossas consultas. E pronto, principalmente é isso. Não sei se o Frias quer dizer alguma coisa, mas eu penso que no Norte seja mais ou menos o mesmo do que aqui embaixo. Certo. Sim, boa tarde a todos. Já agora as minhas saudações e permitam-me também rapidamente dar aqui a descrição nos serviços na RS Norte. Temos estado a colaborar no esforço com médicos dentistas e outros profissionais, onde estamos integrados. Localmente temos estado a colaborar naquilo que nos é solicitado para o esforço que estamos neste combate a esta pandemia. Neste momento as minhas funções têm estado de colaboração no rastreio a lares de idosos. Sabemos que são um foco muito importante e que é pertinente estarmos a identificar eventualmente aqueles casos positivos, fazer a separação, ajudar no auxílio desses lares. Tenho também estado a colaborar junto da ARS na reorganização dos serviços de saúde oral. E outros colegas sei que estão, por exemplo, a preparar e a publicar para o público localmente informação básica sobre a saúde oral. E esta informação básica pode ser muito pertinente porque vamos ter a maior parte da população afetada em casa e em isolamento. Portanto, há instruções que são básicas, por exemplo, ter a escova, a pasta de dentes junto dele e não junto, por exemplo, num quarto de banho que é comum. O dentífrico ser diferente do resto da família, porque senão temos todo o cuidado, por exemplo, no acesso da comida, das roupas, etc, etc, depois somos capazes de nos esquecer que as escovas estão todas juntas dentro do mesmo copo, como muitas das vezes encontramos na casa dos nossos utentes, quando lá temos que fazer serviço. Portanto, há muitos colegas que têm estado a trabalhar nessa área, a ajudar também naquilo que sabem e que bem sabem fazer, a tentar controlar alguns aspectos da infecção cruzada. Outra coisa que também nos organizamos aqui no Norte foi, desde logo, saber quais eram os serviços públicos que podiam dar resposta às urgências, e esses serviços públicos que se identificaram e que ficaram perfeitamente identificados são serviços que tiveram acesso a EPIs. Todos os outros locais forneceram ou disponibilizaram os seus EPIs para onde eles eram necessários, e houve aqui a alocação de colegas. Houve um esforço muito grande para manter-se os contratos com os colegas, porque sabemos que a maior parte dos colegas que neste momento estão no SNS têm contratos muito precários, não é? Mas na realidade todos eles aqui no Norte foram integrados, mais ou menos, têm estado a colaborar, como eu acabei de dizer, anda a fazer rastreios de Covid em lares de idosos e não deixa de ser médico dentista. E passa a palavra. Frias, eu vou devolver a palavra ao Bernardo Gomes para retomar um pouco e ver se o escutamos melhor agora desta vez, mas também gostava apenas de dizer que, do ponto de vista desta suspensão da nossa atividade, há aqui uma medida, sob o meu ponto de vista, é muito conscienciosa e de grande responsabilidade de todos os médicos dentistas. Eu julgo que, na maioria dos casos, os médicos dentistas tomaram essa própria iniciativa, medindo e pelo seu conhecimento, neste caso de saúde pública e de orientação médica, que, sob o meu ponto de vista, foi muito saudável, foi muito participada,
Obviamente que houve exceções, obviamente que sim, conhecemos e certamente ainda estão a acontecer, mas esse esforço, do ponto de vista deste decreto que surgiu e este decreto que está prorrogado e que certamente se irá prorrogar, era uma orientação agora mais do ponto de vista do conhecimento de saúde pública, que eu gostava que o Bernardo Gomes nos desse aqui um pouco da sua visão. Eu troquei de computador, não sei se me estão a ouvir agora. Muito melhor. Pronto, obrigado. Eu tenho uma avaria no outro microfone, de certeza. Desculpem. Pronto, o que é que... Eu acho que a razão por eu estar cá também é dar uma visão macro e daquilo que é que nos traz aqui neste momento, o que é que... as razões e o que é que nós podemos esperar aqui um bocadinho para a frente. É o seguinte, eu em janeiro subestimei um bocadinho aquilo que nos está a acontecer. Eu não pensei que aquilo que estivesse a acontecer na China fosse propagar com a velocidade que se propagou, mas a partir de fevereiro estava já bastante assustado com isto. A minha atividade no dia-a-dia passou a ser bastante mais difícil, a pensar o que é que viria aí à frente, e passei por um mau bocado por antecipação. Portanto, o meu mau bocado já foi logo no início a pensar isto não vai correr muito bem. Para toda a gente, digamos assim, tive um nível mundial, mas pronto, foi das pessoas que aterrei em Felgueiras de Lousada quando isto começou cá, e vi a dimensão do trabalho e a infecciosidade do vírus em primeira mão. Eu percebi o que é que ia acontecer e, por uma questão de um testemunho pessoal, eu na segunda-feira, quando voltei ao meu local de trabalho, sentei toda a gente à mesa e disse: preparem-se que isto não vai ser bonito. Portanto, isto foi dia 9 de março, acho eu, em que cheguei a Santa Maria da Feira e disse: preparem-se que isto vai ser estado de guerra e vai ser preciso muito esforço de todos nós para, em termos de saúde pública, conseguirmos controlar isto. E desde então, já antes disso, já desde então, sou adepto daquilo que a estratégia que o Imperial College conseguiu explanar num artigo, que depois posso ceder também, da Escola de Modulação do Imperial College, que é que a única hipótese que nós tínhamos para dominar isto era suprimir o máximo possível a epidemia no início. Eu já até tenho uma figura muito bonita, que depois nem posso passar, que é o que é que nos gostava de opções para controlar a epidemia. E, resumindo, nós tínhamos que fechar escolas, nós tínhamos que fechar universidades, nós tínhamos que proteger grupos vulneráveis, tínhamos que restringir movimentos, porque há uma dimensão sintética de transmissão em doenças infecciosas, que é o número básico de reprodução, pronto, o R0. O R0 tem 3 componentes, que é a probabilidade de transmissão, a taxa de contacto e a duração do período infeccioso. Todas estas medidas estão a mexer muito, algumas noutros componentes, mas a principal é a taxa de contacto, ou seja, tudo o que está a acontecer hoje em dia está a fazer com que nós contactemos menos uns com os outros. Pronto. E esta é a grande medida que está a ser tomada. Pronto. E já está a ver aqui uma pergunta que estava a ver e já respondo o que é que se passa. Nós não temos nenhuma vacina para isto. Portanto, com um R0 estimado, aproximado, vai entre 2 e qualquer coisa desta doença, a única hipótese que nós temos nesta altura para que termos uma defesa coletiva, a chamada imunidade de grupo, é 60% a 70% de nós estarmos infectados. Okay? E isto é um valor muito alto. Porque é que é má ideia nós partirmos para uma questão de exposição descontrolada? Porque, infelizmente, 80% das pessoas têm quadros ligeiros moderados, mas 5% de nós, e essencialmente os mais velhos, a partir dos 60 anos em particular, mas já começa um bocadinho mais cedo, também dos 50 já começa a ter alguma gravidade, vão parar ao hospital e alguns deles vão parar a unidades de cuidados intensivos, alguns deles vão precisar de assistência bastante exigente e, infelizmente, uma porcentagem deles morre. Se isto acontece tudo ao mesmo tempo, se toda a gente se é infectada de uma forma muito, muito rápida, o que acontece, estimativas assim por alto, pronto, imaginemos, é impossível, toda a gente está infectada, mas imaginemos que 6 milhões de portugueses são infectados. Estamos a falar de 10% de hospitalizações, estamos a falar de 600 mil pessoas internadas, estamos a falar de 300 mil pessoas a precisar de intensivos, estimativas por baixo, pensando que nós todos conseguimos ter apoio em horas, estamos a falar de 120 mil mortos. Portanto, é isto que nós estamos a falar. Não estamos a falar de outra coisa qualquer. Se isto fosse tudo ao mesmo tempo, nós íamos ter uma mortandade extraordinária. É claro que eu estou aqui a falar um pouco por alto e
pensando que é tudo possível ao mesmo tempo, não seria assim tão alto, mas estamos a falar de hoje por cima. Portanto, a única hipótese que nos põe, a única hipótese que nós temos, desculpem, é mesmo, e esta é a minha opinião, e pelo menos acho que estamos a seguir este rumo, é ver até onde nós conseguimos ir, em termos de controle. Ou seja, numa curva epidémica, pensando que os casos estão acumulando, mas chegamos a um ponto a partir do qual em que temos, ok, conseguimos, chegamos a um ponto em que estamos aqui e a partir daqui não sobe, e os casos começarem a descer. Isso vai mostrar a nossa capacidade de contenção, ou seja, até onde é que nós conseguimos ir em termos de assistência às pessoas, não as deixar abandonadas, ter camas para quem precisa, e a partir daí começar a fazer aquilo que é a minha visão pessoal e aquela que eu estou a tentar defender, que é chamar de navegar a epidemia, abrir as portas, deixar a infecção começar a circular em baixos níveis, para que nós consigamos ter resposta controlada àquilo que se passa. O modelo de empírico, para me calar, é a teoria que eles têm, há duas divergências, que é uma, se suprimirmos de forma máxima e até de heterogénea, há um problema, que é, a partir de determinado momento, vem uma chamada segunda onda. Ou seja, vamos apanhar, como o mundo está todo interligado e mesmo com estes bloqueios, vamos apanhar outra vez com o vírus de alguma forma. Outro cenário é os chamados bloqueios periódicos, ou seja, passar a fazer períodos de restrição de vez em quando para tentar controlar a infecção, mas ir convivendo com ela. Este parece-me ser o cenário mais propício. Certo. Para o contexto que estamos aqui hoje e para aquilo que me trouxerem para acabar há sítios de maior risco e há profissionais de maior risco. E eu lembrei-me logo do início, disse São Miguel, aquilo que me lembrei logo a priori, eram anestesistas, que eram os indivíduos que eram mais expostos a isto, e sim, os dentistas, porque os dentistas iam estar expostos a situações com elevada prevalência, incidência da doença na população, iriam rapidamente ficar infectados, dadas as circunstâncias em que praticam, e não estando prevenidos por uma história de uma infecção por coronavírus. Eu aproveitava o facto de, e no fundo nós, como faço aqui também uma confissão, o meu irmão é médico de saúde pública, como tu sabes, e há pouco tempo ele dizia-me, todos nós acabamos agora por ser um bocadinho médicos de saúde pública, e é engraçado que nas nossas conversas todos nós damos palpites, todos nós damos estimativas, e a noção que eu gostava de tentar, obviamente sem qualquer compromisso, porque é muito difícil, mas é uma preocupação presente da minha classe profissional. É uma classe que, assumidamente, que vive muito numa situação liberal e muito assente na economia privada, e uma das perguntas que se põe além do impacto económico, e num dos meus debates nós iremos falar acerca disso, é quanto tempo é que nós vamos estar todos a contribuir para esta mitigação. Sabemos que, de certa forma, a população portuguesa acho que está a fazer um bom trabalho, daquilo que nós vamos vendo nos meios de comunicação social, mas será possível equacionar ou prever uma normalização das nossas atividades como médicos dentistas, a reabertura das clínicas dentárias, tendo a noção, tu que estás como próprio acabaste por dizer, que não tinhas uma noção da gravidade da situação e que perante esta gravidade que rapidamente se assumou com uma severidade e com uma celeridade muito grande, é possível fazer aqui algum prognóstico ou cada dia é um dia e vamos ver o que acontece? É difícil. É o seguinte, em janeiro, efetivamente, eu acho que nós vivemos melhor se admitirmos os nossos erros, e em janeiro, efetivamente, eu acho que não subestimei isto. Eu não vou cometer o mesmo erro no sentido de dizer que há uma data ou uma semana. Eu posso adiantar o seguinte, nas previsões mais otimistas, esta semana era decisiva, para tentar perceber como é que as coisas iam evoluir em abril e saber o que é que nos esperava. Pronto, esta última semana de março, início de abril, era muito importante. E, aliás, até ao fim de semana vamos tentar perceber o que é que estes dias nos trazem. Pronto, posso deixar isso em cima da mesa. O que eu penso, em termos de retomar atividades, assim, nós não temos que pensar assim, nós não podemos continuar assim muito tempo. Não, a sociedade não aguenta. Não vale a pena estar a esconder isso. E, portanto, nós vamos ter que pensar de uma forma chamada estratégia de saída, que é aquilo que o Capital acaba por dizer, é como é que nós saímos disto progressivamente e de forma controlada. Ele, relativamente à atividade e à reabertura das clínicas dentárias, a situação é a mesma, quer dizer, nós não vamos conseguir continuar a conter esta situação durante muito tempo. E, portanto, eu não sei qual é neste momento a previsão, quais são os modelos com qual o governo está a trabalhar, porque uma das coisas que nós temos um problema é
pronto, era necessário isso ser um bocadinho mais transparente, pronto, também já é pública essa discussão. Mas eu veria quase impossível que as coisas não começassem a arrancar de uma forma mais regular a partir de junho. E ponho isso já com um mês possível, porque não é possível a economia estar parada durante tanto tempo. E a certa altura nós temos que ser muito eficientes em questão de saúde pública e em termos de atitudes individuais para o resto da sociedade começar a funcionar. E dou este mês como uma referência, pronto, para que acho que é preciso dar um panorama temporal. Agora, eu já tive esta conversa informalmente contigo, Miguel, e não tenho problema nenhum em dizê-lo. Isto é um período muito difícil para uma atividade que foi consagrada de alguma maneira ao longo dos anos de uma forma liberal e fora do aparelho do Estado em grande proporção. Pequenos consultórios vão sofrer muito com isto, porque mesmo a procura da atividade e a procura dos cuidados vai ser adiada para além daquilo que é o final do período de interrupção. Por várias razões, quer dizer, não vai ser só a questão da interrupção da atividade, as pessoas vão adiar cuidados. E eu tenho certeza absoluta do que estou a dizer, pelas circunstâncias económicas que estão a viver e mesmo pela questão do receio de procura de cuidados em geral. Não só cuidados de saúde dentária, mas cuidados de saúde em geral. Bernardo, depois outra coisa que é deixa-me aproveitar aqui uma questão que surge de uma colega, que é a Cátia Iris Gonçalves. Eu vou pedir à Cátia se pode fazer a questão, não sei se ela tem acesso ao microfone ou não, mas eu já te ativei, Cátia, se puderes fazer aqui a questão, em que falavas exatamente sobre a imunidade. Estás aí, Cátia? Okay. Estou aqui. Muito bem. Se quiseres pôr a tua questão, porque julgo que vem ao encontro do que acabamos de falar sobre protelar no tempo, a questão da imunidade que tu falavas ainda há pouco. Sim, eu acho que neste momento essa é a questão, não é? É isso que nos vai definir, até pelo menos que seja portanto, colocada uma vacina disponível, não é? Depois de todas as aprovações e depois de todo o processo moroso que é pôr uma vacina no mercado, e provavelmente será primeiro para grupos específicos, portanto para os grupos com as tais comorbidades e com uma idade mais avançada. Portanto, isto poderá ter que significar que vamos ter que esperar muito tempo. Entretanto, o que convinha saber, que eu por acaso, pronto, perdi um bocado o fio à meada, confesso que no início de tudo isto ainda tive alguma disposição e disponibilidade mental para seguir alguns artigos que iam saindo e tal, mas depois a certa altura também há uma contra-informação grande, de modo que eu fico sem saber se efetivamente essa tal herd immunity que se ouviu em Inglaterra e que todos estamos à espera que aconteça, se será realmente uma luz ao fundo do túnel ou se será apenas um modelo mais teórico, não é? Do que poderá acontecer num cenário agradável ou otimista. Essa é a minha pergunta, no fundo. Obrigado, Cátia. Bernardo. Desculpem. Caiu. Desculpem. Conseguiste pelo menos ouvir a questão? A questão da imunidade, não é? Sim. Pronto, resumindo, aquilo que nós temos até agora, a evidência que nós temos agora apurada é que há imunidade ao coronavírus. Agora, ainda não temos certeza durante quanto tempo é que essa imunidade se vai verificar, se é perene, se não é. À imagem daquilo que nós temos de outros coronavírus e em termos de virologia geral, não esperamos que seja uma coisa muito flutuante. Agora, depende, porque, por exemplo, se tivermos mutações significativas, podemos ter também alterações de imunidade. Este tipo de vírus muta com alguma facilidade, mas as mutações, em geral, não são muito produtivas do ponto de vista de infecciosidade ou até de mudança de respostas imunitárias. Se forem mutações a nível, por exemplo, dos antigénios de apresentação, podemos ter algum problema com a imunidade perene, digamos assim, mas acho que é cedo demais para fazer estas contas. Podemos dizer que em primatas há imunidade, há produção de anticorpos, em seres humanos também já temos registro dos anticorpos produzidos. Não sabemos como é que isso vai traduzir de uma forma perene. Agora, tudo indica que sim, vamos aguardar. Há alguns papers, algumas notícias soltas sobre reinfecção, mas há um problema que é nós não sabemos muito bem qual é o significado de detecção viral em algumas
em algumas substâncias, de forma como aquilo é detectado, qual o significado virológico, perdão, qual o significado infeccioso que aquilo tem. Portanto, vamos ter a devida calma e vamos ter que aguardar, mas em princípio sim. Pronto, em princípio sim, teremos imunidade. Quanto tempo, não sabemos. Certo. Eu vou aproveitar, eu tinha já de seguida uma outra pergunta, mas eu vou passar essa pergunta, porque já vi aqui no nosso chat, e vou passar a palavra ao Nuno Franchini, porque ele fala exatamente sobre o tema. Vale a pena ou não vale a pena fazer testes? Nuno, se quiseres expor, eu julgo que o Miguel Fraga Silva, pelo menos do que eu vi aqui, estão-me a cair imensas mensagens e para mim também é difícil gerir tudo ao mesmo tempo, mas posso-vos dizer que julgo que a pergunta também feita pelo Miguel Fraga Silva vai de encontro a isto que o Nuno expõe aqui. Nuno, queres expor ou falar? Claro que sim, não sei se me ouvem. Muito bem. Conseguem me ouvir? Sim? Boa. Então, aqui a questão, eu sou médico dentista, antes de mais, Nuno Franchini, e a dúvida que eu tenho e a ambição até por um lado, é que nós possamos regressar ao trabalho assim que haja testes que sejam fiáveis, e saiu agora há pouco uma notícia que a Abbott estava a tentar fazer testes com fiabilidade e com resultados ao fim, sei lá, de uns 5, 10 minutos, pedir até 15, e se houver de facto essa fiabilidade, imaginemos que marcamos um paciente para ser atendido às 4 da tarde e o paciente vai às 3h30, faz o teste, e se estiver de facto bem, e claro que toda a equipa tem que fazer o teste também, obviamente, não é? Se de facto virmos que não há essa dificuldade, se não será essa a forma de podermos regressar ao trabalho com um mínimo de normalidade, entre aspas, e lá está, claro que tínhamos que ter todos os EPIs adequados para que o pudéssemos fazer, porque não podíamos relaxar mesmo tendo em conta falsos positivos que houvesse, mas lá está. E aí tinha que confiar na fiabilidade da Abbott ou outro laboratório qualquer. E eu acho que vai passar um bocadinho por aí, ou seja, termos testes com alguma fiabilidade para podermos ir retomando, não digo com aquele ritmo que tínhamos de consultas mais acelerado, porque temos que ter práticas de desinfecção também mais adequadas, mas a minha esperança é que vamos de alguma forma por esse caminho, espero que mais cedo do que tarde. Obrigado, Nuno. Nada, Niel. Alguma sugestão relativamente à questão dos testes? Se falamos de EPIs em número reduzido, eu julgo que testes mais reduzidos são, não é? Bernardo. Só para vos dar... Tem que haver alguma racionalização, desculpem-me interromper, aqui da utilização dos testes. Naturalmente que temos que ser verdadeiros. A maior parte dos indivíduos, se calhar, vai ser difícil estarmos a fazer testes. Neste momento e nesta fase, pelas informações que vamos tendo, todos os indivíduos que tenham sintomatologia compatível com o Covid, vamos admitir que estão positivos, não é? Se, como disse muito bem o Bernardo, se 80% desses conseguir ultrapassar essa sintomatologia em casa, em isolamento, se calhar não precisamos de testar tudo, não é? Eu gostava só de fazer aqui um parênteses pelo seguinte, porque chovem aqui muitas perguntas, guidelines, condutas, orientações, protocolos. Todos nós sabemos que estamos muito carentes disso. Há pouco tempo falava com um colega que está como médico de saúde pública da DGS, eles não têm mãos a medir, mas relativamente à área da saúde oral nós estamos muito carentes relativamente a isso. Aquilo que eu gostava também de dizer aqui para todos os presentes e participantes, que são muitos neste momento, é que amanhã vamos ter um debate online sobre EPIs, especificamente sobre esse tema. Acho que é um tema tão importante, onde vamos falar obviamente também da escassez, e de como arranjá-los, mas seguramente vamos entrar aí numa abordagem um bocadinho mais de protocolo, direcionada às nossas clínicas. Relativamente à questão que eu gostava de pôr aqui uma questão que vai de encontro um bocadinho aos protocolos e aos guidelines que temos ouvido falar. Esta pergunta surgiu-me em conversa com alguns colegas recentemente. Colegas que, se calhar a pergunta é muito insolente, porque do ponto de vista geracional, não sei se faz sentido existirem guidelines para profissionais de diferentes idades. A pergunta pode ser se insolente por os mais velhos estarem, no fundo, a ser os mais afetados com isto. Isto não é uma regra, como nós sabemos, mas eu gostava de perceber se isso faz sentido, e tendo aqui o Bernardo, eu gostava de aproveitar esta ocasião, se faz sentido ou não
existirem normas diferentes, atuações diferentes para colegas e profissionais de saúde oral em diferentes idades? Assim, relativamente a isto, a pergunta que me fizeram, e respondo-vos também da mesma forma, é se nós conseguirmos evitar em doentes de risco ou em situações de risco, por exemplo, nos ADCs agora, nos centros de atendimento de Covid, nos cuidados primários, ou noutras circunstâncias, se nós conseguirmos evitar profissionais com mais de 60 anos a atenderem doentes, é de evitar. Porque temos artigos atrás de artigos que mostram que acima de 60 anos as pessoas têm piores outcomes. E quando for piores outcomes é morte. Okay? As pessoas morrem mais a partir de 60 anos quando estão contaminadas com Covid. Óbvio, com SARS-CoV-2, perdão. O problema não. A vantagem é, se nós tivermos equipamento e proteção individual adequado, claro que isto pode ser uma não questão, não é? Mas, por exemplo, em questão de... Eu tenho algum receio, nomeadamente na questão do uso de procedimentos geradores de aerossóis em sede de clínica dentária, que, ok, temos clínicas, temos indivíduos que estão perfeitamente equipados, estão tudo bem, mas defender-nos contra aerossóis em circunstâncias de risco não é muito fácil, e os equipamentos têm que estar bem usados, as circunstâncias têm que ser favoráveis. E, portanto, eu tenho aqui alguma cautela. Se houver outro profissional disponível para fazer esse tipo de procedimento, eu iria optar por isso. Agora, eu acho que uma guideline em geral vai ser uma guideline geral. O que vai haver é um apontamento, provavelmente, nessa circunstância, a dizer especial cautela ou, se possível, de troca de profissional em caso de dúvida ou em caso de opção. Eu não colocaria um profissional com mais de 60 anos a trabalhar exposto. Aliás, eu tenho aqui o João Pimenta, o nosso colega, que pergunta, acima dos 60 anos, frisa bem a questão dos 60. É um cut-off, porque assim, eu podia dizer, olha, com a idade as coisas vão piorando. É verdade, ok? Mas se nós vemos os papers, há papers que fazem mesmo o cut-off dos 60, porque a partir dos 60 as coisas começam a piorar. Se forem a partir dos 70 as coisas pioram ainda mais, sobre acima dos 80 as coisas pioram mesmo a sério. Portanto, para cima dos 80 estamos a falar de mortalidade de 15%, é bastante sério, estamos a falar. Eu sei que tem aqui... E deixa-me só acrescentar só uma coisa, que é, se misturares isto com comorbilidades respiratórias ou cardiovasculares, então aí ainda é pior. Certo, eu tenho aqui algumas pessoas a quererem falar, mas eu vou dar a palavra ao António Mata. Gostava que ele... Não sei se ele está a ouvir, António. Sim, estou. Mata. Pronto. Estão-me a ouvir? Estamos a ouvir bem. Muito boa tarde a todos os colegas. Eu só quero fazer uma intervenção muito curta que me diz respeito às guidelines, porque, pronto, queria já podemos dar a notícia que neste momento constituiu-se um consórcio entre a Unidade de Investigação, enfim, da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, com o Centro de Estudos de Medicina Dentária baseada na evidência, e também com a Universidade Complutense de Madrid, em que estamos a trabalhar ativamente, desde já praticamente 2 semanas, para a constituição exatamente das guidelines em medicina dentária num contexto pós. Obviamente que uma das grandes dificuldades neste momento é a existência de evidência de qualidade, não existe, e nesse sentido não teremos obviamente tempo útil, como nesta doença não está a haver tempo útil para nada, mas também tudo está a avançar bastante rapidamente. Portanto, serão umas guidelines que obviamente ficarão abertas para serem atualizadas rapidamente. Vão precisar de atualização rápida, porque a evidência vai começar a surgir, enfim, esperemos, com uma rapidez que é necessária, porque neste momento nós nem sequer, por exemplo, sabemos qual é a taxa exata de mortalidade do vírus, da doença, porque não sabemos sequer qual é a taxa de infecciosidade que ele tem, não sei, enfim, não é a minha área, não quero falar muito disso, mas falta muita informação que é necessária para nortear um bocadinho as medidas que podiam ser úteis. Nesse sentido, enfim, todos conhecem a Cochrane Collaboration, há 2 instituições no Reino Unido que são um bocadinho o equivalente em termos de elaboração de guidelines, enfim, que são a NICE e a SIGN, nomeadamente em Inglaterra e na Escócia. E a NICE, que é uma organização, enfim, que norteia a elaboração de guidelines, fez exatamente, enfim, umas guidelines para fazer as guidelines no contexto do Covid-19, que chamam-se Quick Guidelines, e são essas diretrizes que nós estamos a seguir para exatamente conseguir colocar cá fora o mais rapidamente, enfim, dentro da informação disponível,
a melhor forma para todos podermos trabalhar em segurança no pré-contacto com o paciente, durante a consulta e no pós-consulta. Portanto, eu só queria dar esta informação, portanto, para deixar aqui talvez uma luzinha ao fundo do túnel, dentro daquilo que nos for possível, e num espaço curto de tempo nós antecipamos mais ou menos 3 semanas, 1 mês, conseguir eventualmente ter um documento cá fora que possa ajudar todos os colegas enfim, a estarem um bocadinho mais norteados e mais organizados no regresso ao trabalho da forma mais segura possível e com aquilo que o conhecimento permitir. Era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, António. São estes os exemplos também que nos chegam de muitas partes e muitos médicos dentistas que acabam por se reinventar, se focar completamente em soluções e neste caso, do ponto de vista de evidência científica, quem mais do que o professor António Mata para falar sobre isso. Eu gostava apenas de... Está sempre para mim um bocadinho difícil gerir todas estas informações, mas há aqui uma pergunta que vem do João Borges, que diz que se nós não poderíamos pôr à consideração as medidas nos consultórios de medicina dentária, que já na Ásia principalmente. Nós amanhã vamos ter um colega de Macau que nos vai falar sobre isso, mas eu gostava de perceber com o Bernardo se do ponto de vista de saúde pública essas orientações têm sido favoráveis ou não daquilo que é a experiência nos países asiáticos. E porquê, Bernardo? Soubemos ainda ontem que, por exemplo, um responsável asiático, salvo erro da China, recomendava o uso de máscaras e na Europa não recomendavam o uso de máscaras. Esta dicotomia, esta desigualdade de informação e de critérios, como é que vocês, do ponto de vista de saúde pública, têm gerido? A experiência do tempo, de mais horas e mais impacto de Covid no mundo da Ásia, em primeiro lugar, tem sido favorável ou não? Pergunta difícil. Já agora permite-me uma coisa, que era, alguém estava a perguntar de forma recorrente e aproveito para dizer que é relativamente à infecção de médicos dentistas, eu não me recordo. Eu acho que o Bernardo caiu. Mas verdadeiramente, não sei se ele vai voltar ou não, mas daquilo que eu percebi, no fundo, era que não me recordo. Ou seja, o que ele quereria dizer é que os médicos dentistas não estarão infectados, ou supõe-se que não estejam infectados, porque acredito que certamente também não estão a ser testados. Deixa-me só acrescentar que eu tenho conhecimento de alguns colegas que foram infectados. Naturalmente não vou identificar nem os colegas nem o local. Essa infecção, aquilo que não se conseguiu determinar era se tinha sido no âmbito profissional ou no âmbito comunitário. Portanto, eu tenho conhecimento de alguns colegas que tiveram esse problema. E eu, aqui em Espanha, por contactos que tenho conhecimento de alguns colegas que estão realmente até numa situação muito, muito problemática, médicos dentistas. A dificuldade é mesmo essa, saber onde é que é o contágio ou não. Não tendo o Bernardo para já em linha, eu gostava de prosseguir um bocadinho com as questões e relativamente a aqui uma pergunta que se calhar também deixo um bocadinho à audiência. Péssimo. Bernardo, já voltaste? Peço imensa desculpa, eu já vou processar a nós. Ora bem. Daquilo que percebemos e nós demos continuidade é que não conheces ou não se conhecem médicos dentistas infectados. Eu estou a dizer que em princípio poderei ter noção de que acho que é uma pessoa, não sei. Agora, eu não vou estar a infirmar ou confirmar, não sei, eu não tenho essa noção. Já são muitos casos e não sei. Agora, a questão é esta, relativamente às máscaras, pronto, a primeira questão foi a questão da disponibilidade das máscaras, ou seja, quantas máscaras cirúrgicas cabiam, e a questão é, a partir desse momento, recomendar o uso genérico de máscaras, seja onde for, nós temos que garantir a continuidade do uso. E daquilo que nós sabíamos, a evidência era, ok, é mais útil termos máscaras nos emissores do que em geral na população, e nós precisávamos reservar esse esforço. Esse esforço a recomendação foi nesse sentido. A comunicação, se calhar, não foi tão acertada. Já está alguém a dizer que há médicos dentistas infectados, pronto, não é surpresa. Pela questão do risco, dentistas, anestesistas são duas das categorias que eu estava a ver com maior risco a esta circunstância. E infelizmente eu disse que tu estavas ausente, que em Espanha sei de uma situação muito difícil de um médico dentista
mas cá está, não sabemos se foi em âmbito médico e do seu gabinete médico ou não. Mas para concluir, e porque temos que avançar, eu gostava que, numa visão perspectiva, gostava de ficarmos aqui com uma noção como é que vão ser as clínicas dentárias daqui a meses, daqui a uns meses e daqui a um ano. Ou seja, se esta crise, do ponto de vista de saúde pública, e enquanto não existir uma vacina, como é que vai ser, de certa forma, o funcionamento das nossas clínicas dentárias? Deixo aqui a pergunta em aberta, também para quem quiser ir participando, até porque vai de encontro àquilo, por exemplo, o Hugo Tsu Ferraz falava aqui um bocadinho, em que dizia se não devemos usar uma estratégia de começar a deixar sair a população com melhor imunidade, nesta lógica quase de reativação das clínicas. Bernardo, queres dar alguma sugestão, ou Inês? Eu acho que a Inês está mais capacitada para falar sobre o que é que ela imagina daqui a meses, a um ano. Eu não tenho a realidade do dia-a-dia. Acho que ela será a pessoa mais indicada. Eu sinceramente não tenho assim uma grande resposta, até porque era aquilo que estávamos a falar depois mais ao princípio, que vai haver alguma diminuição da afluência dos nossos utentes aos nossos serviços, e principalmente aqui estou a falar mais nos serviços públicos, porque as pessoas vão ter algum receio, não é? E se calhar torna-se algo complicado irem ao dentista com a facilidade com que iam antes de tudo isto. Por isso, sinceramente, não consigo de todo dar uma ideia. Eu penso e espero que daqui a um ano as coisas já comecem a ficar mais fáceis, até porque mesmo as guidelines de que o Marta falava e todas estas coisas que temos estado a dizer acabam por nos dar mais alguma segurança, e não podemos viver neste fecho, não é? Durante muito mais tempo, principalmente os colegas todos que trabalham na parte privada. Portanto, espero que sim, que daqui a um ano estejamos todos a trabalhar. Duvido que da mesma maneira que estávamos antes, mas pelo menos já com alguma continuidade e alguma regularidade, não é? Eu aproveito. Se me permitissem... Só traduzir aqui o tema, porque Sim. já é um tema que quer o Miguel Fraga Gomes, quer o Tomás, que eu vi aqui, pelo menos, posso estar a falhar alguém, falam sobre o certificado de imunidade que está a ser utilizada na Alemanha. Noutros países. Noutros países. Bernardo, queres acrescentar aqui alguma coisa, ou Frias? O Dr. Frias quiser falar, para mim está tudo bem. Sim, eu posso adiantar aqui um aspecto ainda no passado. Temos de ter a noção, e a FDI muito recentemente voltou outra vez a frisar isso, que temos 3,58 mil milhões de indivíduos com patologia oral. Portanto, a saúde oral não pode parar pura e simplesmente. As necessidades são imensas, não há volta a dar. Aquilo que se calhar poderia ser muito pertinente é também medirmos nesta situação de pandemia e perante aquilo que se nos perspectiva ser o futuro, a maior parte da clínica que está centrada na clínica privada acabou por, e sabendo também a nível nacional que apenas 50% da população é que anualmente acede aos nossos serviços. Esta é a realidade, estes são os números, andamos à volta disso, não é? A maior parte dessa clínica acabou por recorrer à contratualização com o terceiro setor para sustentar a própria estrutura da clínica, não é? E no futuro a minha dificuldade é, se calhar, tentar perceber como é que essas clínicas que tiveram que recorrer muitas das vezes a seguradoras, a contratos, seja de que forma for, seja em que tipo de estrutura for, alguns desses contratos que inclusivamente indicam que há atos clínicos que são cobrados a custo zero, grátis, não é? Como é que nós agora vamos incorporar, por exemplo, as alterações que eventualmente nas estruturas físicas da clínica poderemos ter que fazer no futuro?
como é que vamos incorporar o custo dos nossos EPIs? Não é? Hoje dizia-me um colega que os EPIs, se calhar, quando isto regularizar na perspectiva económica, podem ficar entre 25 euros, 20 euros, qualquer coisa assim. Mas eu tenho histórias de outros colegas que chegaram a dizer que, se calhar, os EPIs que fizeram nas urgências e que estão a fazer as urgências, aqueles que têm condições para fazer e manter essa clínica, que podem chegar aos 100 euros. Portanto, se calhar o grande desafio também é como é que nós no futuro vamos incorporar esses custos, não é? Numa população que 50% chega aos nossos consultórios, não é? E algumas das contratualizações que nós temos nos nossos consultórios, outra coisa não fizeram do que enfraquecer a nossa estrutura. Nós, na realidade, muitos desses consultórios que têm, como eu costumo dizer, contratos com toda a gente, foram perdendo robustez, não é? Na sua estrutura para darem agora resposta nesta situação. Se calhar até podem ser os colegas que estão mais aflitos por estar um mês parados ou 2 meses parados, não é? Enquanto se calhar outras estruturas não. Portanto, isso vai ser claramente o desafio no futuro. Frias, deixa-me só dizer o seguinte, nós vamos ter na próxima semana, segunda-feira, um debate especificamente sobre o impacto económico. É um tema muito importante, vejo aqui o João Carvalho dos Santos a falar exatamente sobre valores de consulta e a adaptação aos modelos de sustentabilidade das nossas clínicas e no fundo eu gostava apenas também de dar agora aqui uma possibilidade de participar ao João Pimenta, pedia que fosse breve, porque de certa forma está... João, julgo que já está com o microfone. João Pimenta, acho que já está com o microfone, pedia que fosse breve. João Pimenta, não está a responder? Não está a ouvir? Bom, se não está a ouvir, a pergunta fica escrita depois online, fica escrita presencial, pelo chat online. Avançando, porque o tempo e as perguntas são muitas, há um ponto que deve ser discutido. Muito para nós, profissionais de saúde, muito se fala sobre o burnout em profissionais de saúde, mas também das nossas equipas. As nossas equipas, e há pouco quando eu falava da questão da idade, há pessoas que me perguntam diretamente, nas equipas onde eu estou envolvido, que têm medo, que têm angústias, que não dormem, que têm inquietações. E há aqui seguramente um ajustamento a uma nova realidade. Eu sei que este tema é um tema amplo, daria aqui para muitas conversas. Que cautelas para um equilíbrio da saúde mental? O que é que nós podemos fazer sobre isto? E nós que no fundo estamos aqui um bocadinho todos enclausurados nas nossas casas, o ecossistema relativamente a más notícias é abundante, o cenário não é animador. Que cautelas, o que podemos nós fazer? E isto não é nenhum consultório sentimental nem de desabafos, é um bocadinho para nós nos capacitarmos e podermos ajudar aqueles que trabalham connosco, essencialmente também acho que é um ponto muito importante. Bernardo, queres dar alguma nota aí sobre isso? Eu posso dar uma nota rápida, que é o seguinte. Há 2 parentes pobres, em especial em Portugal, um de vocês conhecem muito bem, que é a saúde dentária, que entretanto tem o desenvolvimento, e a outra é a saúde mental. Eu acho que são 2 irmãs, uma da outra, que devem ser bem consideradas. A saúde dentária acabou por se expandir do ponto de vista de assistência no privado, tudo certo, mas mesmo assim continuamos com déficits importantes e, como vocês sabem, e às vezes até de acesso à mesma. Dito isto, saúde mental. 3 notas breves. Uma, a primeira tem a ver com a questão do vivência social de cada um de nós. Nós, como povo mediterrâneo, não estamos habituados a confinamento nem a distanciamento social. Somos seres que precisamos muito do toque, do contacto e do convívio. Aliás, todos os nossos hábitos, todas as nossas rotinas passam muito por isto. Portanto, eu acho que a priori temos que perceber que isto não é particularmente fácil e, portanto, a priori eu acho que vai haver um grande tombo na saúde mental nos próximos tempos por causa disto, não tenho mínima dúvida. A segunda tem a ver com a gestão individual de cada um, nomeadamente a questão do trabalho e do stress adicional que se coloca no mesmo, nomeadamente para a questão da exposição, e
também pela questão da incerteza da vida profissional. Como profissionais liberais, não são tempos fáceis, não vão ser tempos fáceis, portanto, eu acho que vale a pena preparar aquilo que nós podemos preparar, mas perceber que efetivamente assim o é. A terceira, e o apelo que eu vos deixo, que é, eu acho que nós como povo e em geral subestimamos muito a questão da saúde mental e a questão do cuidado com as equipas. Estarem atentos aos vossos, porque estarem atentos às vossas equipas, sobretudo a sinais de burnout, leiam coisas muito rápidas sobre aquilo que são sinais de stress e sinais de burnout em equipas, para poderem sinalizar rapidamente e agir antes que haja algum problema. E são as 3 sugestões que eu deixo. Ok. Frias, queres acrescentar aqui alguma coisa? Não, a partir acho que isto é importante, acho que isso até este aspecto que o Bernardo acabou de referir, até é pertinente do ponto de vista normal, se estivéssemos todos a trabalhar normalmente. Nós não pensamos nisso. Temos que ter a noção que a medicina dentária trabalha muito sobre o stress, trabalha com o stress, com a dor, não é? Com o medo dos nossos pacientes, portanto, se calhar até era uma coisa a ser muito mais explorada até no passado, não é? E é só isto que quero acrescentar. Obrigado. Certo, muito bem. Inês, alguma sugestão? Se não... Não, eu só queria falar naquilo que tínhamos já falado antes, sobre o facto de haverem uma série de colegas que se oferecem para trabalhar, para ajudar, por exemplo, na linha da Saúde 24 ou eventualmente até diretamente em alguma unidade de saúde pública que possa necessitar, e eu penso que o Bernardo terá provavelmente a mesma opinião do que eu nesse sentido, e que ajudar é bom, mas que não é uma coisa assim tão simples entrar para toda a engrenagem de uma linha de saúde 24 ou toda a engrenagem de uma unidade de saúde pública, porque vigilâncias ativas, inquéritos epidemiológicos e todas essas coisas são coisas que não se aprendem a fazer de um dia para o outro, e é difícil fazer tudo isto e mais difícil ainda estar a incorporar profissionais que não têm alguma noção de como é que tudo isto funciona. E pronto, eu sei que toda a gente quer ajudar, até mesmo para manter alguma sanidade mental, não é? A ter alguma ocupação nesse sentido, mas que as coisas não são assim tão simples. Mas há aqui uma pergunta do Miguel Fraga que vem de encontro a isto. Nós somos experts, no fundo, de saúde oral, estamos habituados a trabalhar na boca, a fazer colheitas, zaragatoas e recolhas do ponto de vista sanitário, tudo isso. Por que não os dentistas ajudarem nos rastreios? Sem dúvida, mas nós, por exemplo, eu digo-te que no nosso Covidário, no nosso ADC, no ACE onde eu trabalho, que é a Amadora, nós temos um laboratório com quem temos um acordo, e quem faz os testes são mesmo os técnicos de laboratório, portanto nós não temos nem médicos nem enfermeiros do nosso ACES a fazerem os testes. Nós temos uma empresa contratada a fazer os testes por nós, portanto, dentro do nosso ACES nem sequer se passa isso, porque essa foi uma das perguntas que eu fiz. Como eu pertenço à unidade de saúde pública e neste momento estou a fazer inquéritos epidemiológicos a positivos dentro da unidade, mas pertenço à unidade de saúde pública já há 12 anos, não é? E, portanto, tenho aqui uma noção de saúde pública um bocadinho diferente da maior parte dos colegas. E foi uma das perguntas que eu fiz na altura, foi se seria precisa para fazer tudo isso, até porque em termos de colocação de EPIs, utilização de EPIs, não é? Uso-as todos os dias na minha prática no meu gabinete de saúde oral dentro do ACES, não é? Portanto, tinha uma noção, faço parte da Comissão de Controlo de Infecção do ACES também, portanto, tinha uma noção sobre EPIs completamente diferente da maior parte dos médicos dentro do ACES, dos médicos de família principalmente, não é? Desculpa interromper, de encontro a isso, há muito pouco tempo o deputado Duarte Marques, que eu conheço bem, escreveu um texto no Expresso em que deu uma analogia que eu julgo que é o que nós vivemos relativamente à questão de saúde pública, que é construir um salva-vidas no meio do meio da tempestade. E o que nós vivemos é um bocadinho isso, não estamos preparados para isto, mas daquilo que eu vejo, a nossa disponibilidade é maior
sem dúvida, e nós médicos dentistas falamos aqui, tem sido maior, tem sido avassaladora. Tenho pena que não tenha estado a ser tão aproveitada. E nesse aspecto, normalmente costuma-se dizer que quem ganha guerras, normalmente não é quem é mais forte, é quem gera melhor os seus recursos. E eu julgo que nós poderíamos estar a otimizar recursos, e tenho muita pena que aqui os médicos dentistas não estejam a ser recursos úteis, disponíveis, motivados e capacitados, não é? Porque no fundo são capacitados. Para dar seguimento, única e exclusivamente, gostava de, temos aqui alguns colegas, só fazer aqui mais também um apelo. Tenho aqui colegas que nos falam sobre guidelines, informação útil. Façam-me chegar através do meu e-mail que está disponível até na caixa de mensagens do meu website. O Nuno Guilherme fala que a ADA tem um departamento para lidar com o burnout dos médicos dentistas e eu irei disponibilizar todas estas informações neste meu website. Julgo que todos nós temos que dar aqui o nosso contributo. Eu, na medida do possível, tentarei também coletar informação e ser aqui um disseminador de boas práticas e no fundo, todos nós temos que fazer esta entreajuda. Por último, até porque vai de encontro às perguntas que nos fazem, nós certamente vamos passar tempos muito difíceis, nós certamente só vamos abrir daqui a um ano e a situação só será normalizada daqui a um ano. Será exagerado usar o termo sobrevivência na atividade profissional? Eu sei que o termo foi-me exposto pelo Bernardo em conversa que tivemos ontem pelo telefone. Bernardo, esta diferença ou esta dicotomia entre aquilo que nós falamos de enquanto não encontramos uma vacina, controle de infecção ou controle da doença, neste caso, versus sobrevivência? Eu acho que, assim, há aqui vários colegas dentários que estavam a fazer perguntas ou alguns comentários. Primeira coisa, a questão dos testes, e se nós tivermos inovações rápidas, nomeadamente na questão das vacinas, que aparece uma solução da vacina, ou evidentemente também aparecem outras ferramentas rápidas que nos permitam saber se alguém está infectado ou não, isso muda imediatamente o paradigma. Mas não nos esqueçamos que estavam a dizer, e com toda a razão, que é a questão da incorporação de todos estes recursos na atividade dentária habitual, é ter os testes disponíveis, ter os EPIs, ter etc. E são um conjunto de circunstâncias que acho que são onerosas e que vão dificultar muito a atividade dentária. E aqui o comentário ontem que eu tive com o Miguel, rapidamente, foi eu não sei até que ponto, é que muitas clínicas vão sobreviver neste contexto com atividades no limite, na corda. Aquilo que me parece que há duas hipóteses, sim, falando por alto, é haverem junções de meios dentistas e fazer grupos para haver mais sustentabilidade, ou a questão de alguma incorporação da atividade no Estado. Esta é uma visão geral, é uma questão de estar a pensar o que é possível fazer, mas eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ou seja, eu acho que nós vamos ser obrigados a abrir os cordões à atividade em geral, de uma forma progressiva e com os ajustes possíveis. Não vai ser possível a perfeição. Não vai ser possível. A questão, voltando um pouco atrás, assim, nós tínhamos que começar de um ponto em que assumirmos que tínhamos que suprimir a transmissão. Os consultórios de dentária, nem todos certamente estariam preparados para uma questão deste género. É uma atitude preventiva. Agora, obviamente que temos que chegar a um momento em que as coisas têm que ser abertas e depois ir assumindo ou libertando as responsabilidades de alguma maneira para cada um as poder assumir em certa medida. Mas isto não vai ser perfeito. Não vai ser perfeito. Nós vamos ter que navegar o Ferrari da nossa sociedade por estradas com buraquinhos de infecção e tentar manter as coisas a um nível em que consigamos todos sobreviver. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que a atividade de medicina dentária vai sofrer adaptações. Agora, a que nível, até que ponto, não sei, porque depende de variáveis da inovação tecnológica que nos permitam dar soluções a problemas que vocês têm no dia-a-dia. Portanto, aí vamos dia-a-dia, vamos ver como é que as coisas são. Agora, eu não vejo motivo, para que é quando nós conseguimos abrir as cordas, entre aspas, às restrições, que a atividade dentária também não resume à sua normalidade, porque senão não estaríamos a ser sérios. Não é? Agora, há uma gestão de risco adicional que tem que ser tida, certo? Mas se começarmos a incrementar um conjunto de custos a essa mesma atividade, estamos na prática a fazer o mesmo. Estamos a restringir indiretamente a atividade pela questão das condições em que ela está a ser feita. Portanto, eu defendo sempre isto. Acho que é preciso ter um equilíbrio entre a questão de saúde pública
e a viabilidade económica e o bom senso. Nós temos que chegar a um ponto em que temos que tomar decisões de compromisso. E, portanto, vamos ver como é que vão correr as próximas semanas. Eu espero que tenhamos boas notícias e ir vendo dia a dia e, sobretudo, também esperamos um pouco a inovação tecnológica, mas essa inovação tecnológica não pode ser suportada em termos individuais, em termos de custo económico pelos médicos dentistas individualmente, porque não vão ter capacidade de absorver tudo nas suas práticas. Portanto, temos que aguardar. Vamos aguardar serenamente, mas seguramente isto também nos abre aqui a possibilidade e esta discussão para aquele que é o nosso tema de impacto económico, dessa tal sobrevivência. Nós vamos tê-lo para a próxima semana. Há aqui muitas questões que suscitam muitas dúvidas e nesse aspecto eu gostava apenas de, para finalizarmos, nós já ultrapassamos aqui 20 minutos deste webinar e ele está mesmo prestes a finalizar. E eu gostava de vos deixar apenas o seguinte, esta mensagem. Amanhã vai haver um novo webinar e sobre uma questão muito importante, foi aqui focada, julgo por todos, no chat também, sobre a proteção dos profissionais de saúde oral, a utilização dos EPIs e a adequação nas consultas de medicina dentária no contexto atual e futuro da epidemia. E quando falamos aqui dos EPIs, falamos também daquilo que são as alterações dos nossos gabinetes de medicina dentária, dos nossos consultórios. Vamos ter a Célia Coutinho Alves, médica dentista, o Miguel Guimarães, também médico dentista, e um médico dentista de Macau, o Eduardo Lau, e por isso é que o webinar será às 15h30, porque em Macau são mais 8 horas e tornava-se impraticável, e acho que é um ponto importante, ouvir um colega de Macau que passou por este surto, sabemos nós, pelos meios de comunicação social, que está a haver alguns reacendimentos, preocupantes também, e que levam aqui a uma alteração de normas relativamente àquilo que é o dia-a-dia, o cotidiano da nossa atividade profissional. Eu não poderia deixar de agradecer a todos. Sei que as perguntas não ficam todas não são todas respondidas seguramente, mas eu acho que este é um contributo. Acho que mais do que nunca a nossa reflexão, o nosso debate tem que ser um debate construtivo, sério, assertivo, porque os tempos que se avizinham são tempos de dificuldade e a nossa atuação individual vai fazer a diferença coletivamente. Por isso eu agradeço a todos e estamos disponíveis amanhã e também eu gostava de dizer pelo meu website, estou disponível e obviamente pelas minhas redes e pelos meus contactos para obviamente responder na medida do possível e diligenciar aquilo que eu julgo que é o melhor, que é colaborar proativamente numa solução ou em mitigar soluções, em mitigar impactos para irmos de encontro a soluções. Obrigado a todos e obrigado aos oradores desta noite e a todos aqueles que participaram. Muito obrigado a todos.